Bom dia a todos, obrigada por estar aqui. Vamos dividir um pouquinho da nossa experiência em citometria de fluxo. Nós vamos falar sobre DRM em LLC e mieloma. Eu sou Nidia Strachman Bacal, eu sou hematologista e patologista clínica, para quem não me conhece. Eu trabalho no Centro de Hematologia de São Paulo, uma associação sem fins lucrativos, há 33 anos, e no Hospital Alberto Einstein com meus colegas aqui. Então, vamos começar falando sobre LLC, avaliação da doença residual mínima ou indetectável. E esse slide resume a incidência, como é diagnosticada em termos de laboratório por células B anormais em sangue periférico, com uma linfocitose acima de 5.000 células por milímetro cúbico, infiltração em medula óssea e outros tecidos. E na citometria de fluxo, as células B coexpressam o 19, o 5, o 23 e uma expressão fraca de outros marcadores de linhagem B, as imunoglobulinas de superfície, o 79B, o 20 de fraca expressão e o 22. Pensando em doença residual mínima, fora os B falados acima, o 43, o 81, o ROR1 e o 200, que nós vamos falar mais para frente. Pegando um ganchozinho com o pessoal da molecular, algumas aberrações genéticas nas linfoproliferativas, com categorias regulatórias e fenótipos malignos. É uma doença que se espera que o paciente tenha acima de 60 anos e a sobrevida também está relacionada com a idade. Para a DRM em LLC, esse trabalho de 2012 já correlacionava a sobrevida e sobrevida livre de doença e o preditor independente de sobrevida total e progressão livre de doença, conforme os níveis de doença residual mínima por citometria de fluxo. Então, vocês vejam que se você tem uma célula em 10.000, 10 a menos 4, ou acima de 10 a menos 2, o prognóstico já era, a sobrevida já era diferente, seja durante o tratamento ou final do tratamento, você já havia uma diferença, e isso foi relatado por Botcher, e falando sobre o prognóstico que depende da qualidade da remissão pós-terapia. E associando a sobrevida livre de progressão e a sobrevida total. Num trabalho mais recente, aqui é uma meta-análise, agora de março de 2019, numa meta-análise com 365 registros e 22 artigos avaliados, com 2.457 pacientes que estavam sendo tratados ou com quimioterapia ou com imunoquimioterapia, 9 estudos com 2.088 pacientes, mostrando um P altamente significativo entre a doença residual mínima detectável ou indetectável pós-quimioterapia, tanto na sobrevida livre de progressão como na sobrevida total. Em 6 estudos, com 1.234 na sobrevida total, e em 9 estudos, com 2.088 na sobrevida livre de doença. Citometria é o padrão de ouro e o PCR, como o NGS, pode ser utilizado. Então, aqui, um resumo de todos os estudos que foram incluídos nessa meta-análise. Nós vamos ver que nesses estudos, vários trials, trabalhos inclusive multicêntricos, com terapias diversas, FCR ou FCR, versus com rituximab junto e outras medicações, trials que às vezes com vários pacientes, sempre
doença residual, né, visando doença residual, naquela mediana de idade, como a gente falou, de doentes entre 50 e 73 anos, num follow-up que foi de 12,8 anos, é um follow-up até longo, até follow-ups menores, como 28 meses, né? Observem que PCR foi utilizado, mas MFC, citometria multiparamétrica, com muito mais frequência, por exemplo, em biópsia de medula óssea ou em sangue periférico, nós vamos ver isso, e não ter detecção, ou ter detecção, nós vamos ver que está relacionada tanto com sobrevida livre de doença como sobrevida total, em todos esses trabalhos com P's significativos. Para falar um pouquinho de LLC, nós temos que conhecer a ontogênese da célula B, desde a célula stem cell, já com linhagem comissionado para a população de linhagem B, com 10, 34, 38 e HLA-DR presentes. Quando vir uma ProB, observem que aqui não tem o 19. Tá? Isso em LLA às vezes confunde um pouco. Na ProB, TDT presente, 10, 19, 34, 38 e HLA-DR, aqui já tem a presença do 19, o rearranjo da imunoglobulina de cadeia presada. Na pré-B já tem a IgM citoplasmática, intracitoplasmática e de superfície, perde o 38, já começa a perder os antígenos de imaturidade, não tem mais o 34 e vai ter o 19, 20 e HLA-DR. Para B precoce, capa ou lambda é possível no rearranjo, 19, 20, 22, IgM, IgD e HLA-DR. Na B ativada, nós vamos poder ter a presença já do 22 com certeza, o 23 e o 25, o B de memória com as imunoglobulinas de superfície e a célula plasmática, que nós vamos falar mais para frente, que é considerada uma célula até careca de antígenos B, porque o que vai caracterizar ela nessa ontogênese é o 38 e os intracitoplasmáticos. Então, na imaturidade, o 34, o TDT, o 10, na medida em que vai ficando maduro, ganha 22, 45 e 20. Esse histograma na maturação da célula B, para nós, que é o pescoço de cisne, como o pessoal fala, a mais imatura, observem que ela é 10 e é um 20 de mais fraca, conforme vai maturando, perde o 10 e vai ganhando 20. Em outros gráficos, a imatura com TDT, o 10 de muito fraca, ausente na B madura, o 34 na imatura e ficando madura, na verdade, o 38. 34 na imaturidade, o 45, quanto mais maduro, mais expresso ele fica. O 34 da imaturidade, quanto mais maduro, mais expresso o 22. E aqui um caso típico de uma LLC, onde a gente pode observar tamanho, granularidade pequena, um 5 com 19, que é uma característica da LLC-B, ele com 20 fraca expressão é anômalo, com mais forte expressão é uma B madura normal, a imaturidade com o 10 fazendo aquele cisne que nós estávamos comentando, que é 38, já na B madura é intermédio 38 e o 20, na B anômala da LLC, o 20 de mais fraca expressão e de bom prognóstico, ela não é 38. Ela é 23, sem CF e MC7, e ela é clonal ou para lambda ou para capa. O B normal mostra relação capa e lambda mantida, entre meio e 3,5, e nem capa nem lambda da imaturidade. Então, esse é o típico da LLC. Na DRM, é importante saber que você precisa ter um citômetro de terceira geração quando você quer ter sensibilidade no teste. E nós estamos falando num citômetro de 8 a 10 cores, sendo 10 cores até o ideal. A qualidade da amostra é importante, adquirir grande número de eventos,
ter um agrupamento característico das células e aí uma parte que nós temos que ter relacionamento com o grupo clínico para saber quais protocolos terapêuticos estão sendo usados, que anticorpos monoclonais, se é anti-CD20, hoje tem anti-CD19, nós precisamos saber para poder selecionar o painel para identificação dessas células. Utilizar sempre protocolos de consenso, e o grupo europeu, há muito tempo, o ERIC, vem estabelecendo para a doença residual mínima alguns anticorpos que nos ajudam muito, como o 200, o ROR1, que não está aqui, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Então, o grupo ERIC, já há um tempo razoável, desde 2013, vem mostrando que você tem que separar o que é T do que é B. Observe que na hora que você tem a marcação do T, você consegue dizer que o 43 é negativo, uma vez que o T é positivo. Tamanho granularidade pequeno, e na DRM, se os linfócitos B normais são 81 positivos sem ser 43, na DRM da LLC é exatamente o contrário. Ele é 43 sem ser 81. Ele é 5 sem ser 79B, e isso é um resíduo de doença, sendo que os linfócitos B são 79B sem ser 5. O 20, normalmente já está tomando rituximab, ele deve ser negativo, com 22 ainda positivo, que é o que vai me caracterizar a célula B. E no linfócito B normal, eu vou ter o 20 e o 22, que é o esperado mesmo. Então, num caso nosso, para mostrar para vocês, foi avaliado 1.607.000 eventos, na população de 45 forte expressão, com 19 de 0, 165, assim que a gente tira todos os doublets, que é a passagem em conjunto da célula pelo orifício, eu vou determinar o que é 19 e não é 3. Então, eu estou só com a população B. E justamente ele é 43 e não é 81, isso é um resíduo de doença, ele é 5 sem ser 79B e ele é 5 sem ser 20, porque normalmente já se usou o rituximab. E esse percentual, dentro de tudo que foi analisado, eu estou falando na ordem de 0,003, com 50 eventos, o que é significativo. Uma outra forma de ver, vejo 45 normal no linfócito T, com o B anômalo, separando o 3 e o 19, mostrando que ele é 19 sem ser 79B, ele é 19 sem ser 20, ele é 19 com 81 de fraco para negativo, com 5 com 19. 43 positivo com 81, é 5 sem ser 79, é 0,21% de células residuais da doença, com 3.226 eventos. Aqui eu estou mostrando para vocês que nem sempre o CAP-lambda você consegue ver nessa população. Por isso a importância dos outros marcadores, do 43, do 81, do 200, do ROR1. Uma outra forma de análise, através de um radar, ele nos ajuda muito a diferenciação do anômalo para o normal. Então, aqui um caso clínico, um senhor de 72 anos, que em março de 2011 foi diagnosticado com LLC, com a clínica característica. Nos exames de diagnóstico, o ZAP70 era negativo, o CD38, que se fala num valor prognóstico, também negativo, e ele tinha uma deleção do 11q. Foi tratado inicialmente fora com Fludara, ciclofosfamida, rituximab, fez um segundo ciclo, terceiro, quarto, quinto, e no sexto ciclo fez apenas 2 dias pela mielotoxicidade da quimioterapia, teve que parar. 6 anos depois, que também ok, né, era um bom prognóstico, a recidiva da LLC reiniciou, agora com clorambucil e mabtera.
Um PET-CT mostrava até uma remissão da doença oncológica, mas ele tinha uma DRM em fevereiro de 2018 de 0,09, que eu vou mostrar para vocês. Em fevereiro de 2019, um ano depois, ele recidiva clinicamente a sua LLC. E justamente é aqui, 1 milhão de eventos foram captados nessa análise. Nós vamos ter a população de 45 forte expressão, o que é 19, 19 não é 20, não é 81 nem 79B, é 19 com 5 de fraca expressão, e ele é um ROR1 forte com 43. Então, eu vou ter o 009, que eu coloquei para vocês, com 943 eventos. A gente não tem dúvida, é uma pré-recaída, mas ela é positiva. Então, no diagnóstico, seja em sangue periférico como em medula óssea, a primeira DRM que ele fez, ainda em tratamento, 001, aqui 009, depois a recaída em fevereiro de 2019. Um segundo caso, um senhor de 78 anos, que em novembro de 2016 veio para nós, mas teve um diagnóstico 10 anos antes, em 2006, foi tratado com rituximab e clorambucil e tinha, na verdade, em novembro de 2016, 10 anos depois, um aumento de linfadenomegalia abdominal com massa e síndrome de Richter. Em dezembro de 2017, foi diagnosticado por biópsia. Foi feito o R-CHOP, teve como complicação neutropenia febril, síndrome de lise tumoral, respondeu após 3 ciclos de quimioterapia, mas continuava com progressão de doença. Foi usada uma segunda linha, lenalidomida, rituximab e radioterapia, toxicidade medular, até pela idade, hipercalcemia, neutropenia, progressão da doença, reavaliação por biópsia de gânglio em junho de 2018, compatível com linfoma não Hodgkin de alto grau e a transformação Richter caracterizada. Em janeiro, tremores, quadro febril, mal-estar, em fevereiro, óbito. Esse paciente, em março de 2018, a celularidade nem sempre é boa do material que chega para nós, mas foi conseguido 2.290.000 eventos. E nós vamos ver que na região de 19 positiva, nós vamos ver um 5 que não é 79, é 79 negativo, ele não é 20, mas é 81, ele é 43 com ROR1, ele não é nem kappa nem lambda, eu tenho a presença aqui dessa população de 0,02 com alta sensibilidade. E o Armstrong, que é uma pessoa que estuda muito linfoproliferativa, já coloca que em 40% dos casos com DRM positiva, às vezes é policlonal e você não consegue justamente ver a monoclonalidade, por isso a utilização de novos marcadores. E em 5% é que você vai conseguir em DRM ver a clonalidade, a monoclonalidade. Esse é um trabalho que o nosso grupo fez de ROR1 nas neoplasias linfóides B, mostrando, nós temos 26% das linfoproliferativas da nossa rotina como LLCB, nós pegamos 74 casos, 37 de medula óssea, 28 de sangue periférico, 7 gânglios e em biópsia de gânglio e 2 punções aspirativas. E fomos avaliar o ROR1. Na LLCB, 100% dos casos ele estava expresso como LLCB. Poderia ser expresso o ROR1 também em hair cell, em alguns linfomas não Hodgkins B, sendo que o folicular, o Burkitt, o esplênico e o linfoplasmocítico não se espera que tenha essa expressão.
Então, altamente significativo, com MFI, né, a mediana da intensidade de fluorescência mais alta que hair cell do que o linfoma. Então, ele é discriminatório, inclusive em relação a quando ele está positivo, pela forte expressão que ele se apresenta. Um outro trabalho que nós fomos premiados esse ano em Vancouver, que é o Dry Reagents, que você não precisa pipetar, onde você vai ter num tubo de 8 cores, e compatível com equipamento de 8 a 10 cores, e vendo DRM especificamente, o 20, o 45, o 81, o ROR1, o 79B, o 19, o 5 e o 43. E mostrando aquilo que nós tínhamos visto no nosso trabalho, que é um marcador altamente discriminativo para DRM em LLC. Veja que você tem 2 casas que você pode completar com um reagente líquido, inclusive, que pode ser o 3, o 10, o 22, o 38, o que você gostaria de complementar. Essa marcação, né, esse painel é a recomendação do Eric mesmo, no Leuquímia de 2016 para a DRM. E nós comparamos o reagente líquido com o Duraclone, que é o reagente, na verdade, dry reagents, que na verdade o tubo está impregnado já com os próprios reagentes. Fizemos 10 sangues totais, 6 medulas ósseas e 2 controles de qualidade para DRM do Quenecos, que eu depois vou mostrar para vocês. Como é que foi feito? Justamente o 45 de forte expressão, põe para fora os debris. Nós temos 470 mil eventos, aquilo que é 19 positivo, e vamos observar que tem uma população que não é 20 e é 43. Ela é 81 e 79B, 79B positivo, 81 negativo, e um ROR1 forte expressão, e pelo radar aqui a gente vê a discriminação. 0,04, altamente sensível, com 180 eventos em todas as análises realizadas. Observem 0,3 ml de sangue total. No Booklyse é possível em 2 ml eu chegar a 2.730.000 eventos. De novo, 45, 19 positivo, uma população que é 5 e não é 20, é 81 negativa, sendo 79B negativa, 43 e ROR1 positivo, e uma doença residual de 0,02 com 404 eventos. A correlação entre o reagente líquido e o Duraclone foi perfeita, e uma sensibilidade de 0,01 nos nossos casos, até 0,98 foi possível detectar a doença residual. Aqui mostrando o Quenecos, que a gente, United Kingdom National External Quality Assurance Scheme, para doença residual mínima em LLC, eu costumo dizer que a qualidade não é a gente, nós estamos em melhoria contínua. O interessante é você se comparar com outros laboratórios para ver onde você pode melhorar. E no caso dessa DRM de LLC, nós estamos nos comparando com 57 laboratórios ao redor do mundo. E nesse caso, 002, usando o Duraclone nesse controle de qualidade, com 199 eventos, tendo analisado 984.000 eventos. De doença residual mínima em LLC, nós começamos junto com eles bem no início. O governo às vezes não ajuda muito, retém na alfândega um material de controle, e a gente ainda não conseguindo fazer às vezes, mas o tempo todo parece que a gente está trabalhando direitinho mesmo, porque estamos nos 2 desvios padrões. O prêmio que a gente ganhou do congresso, que foi uma surpresa muito agradável.
E vamos trocar um pouquinho o assunto, vamos falar um pouquinho de mieloma, avaliação de doença residual mínima ou mensurável. O ideal, quando a gente tem uma terapia de citorredução, é erradicar totalmente as células cancerosas. Mas, no real, isso não vai acontecer. O mieloma é uma doença incurável, né? Se não for um transplante allogeneico, assim como a LLC, é realmente complicado falar em cura, né? Embora a gente gostaria de erradicar totalmente as células cancerosas. E na hora que você tem uma doença residual mínima ou mensurável, resulta que o crescimento eventual de células residuais vai aumentar o risco de recaída. E hoje a gente sabe que a doença residual mínima ou mensurável está associada ao encurtamento da sobrevida livre de doença, da sobrevida total e, por ser incurável, o tempo até o próximo tratamento que nós vamos dispor. Então, se num diagnóstico, numa primeira resposta ao tratamento, eu vou ter uma carga tumoral maior e durante uma manutenção, ou uma consolidação, um autotransplante, eu posso chegar a níveis menores de tumores com os efeitos imunológicos de quimioterapia ou do próprio transplante com uma carga ainda menor. Quando a gente fala em doença residual mínima, a gente está esperando ter uma sensibilidade de método a 10 a menos 5, 10 a menos 6. Bom, mas mesmo que as células não sejam detectáveis a nível de laboratório, esse paciente pode recair. E o porquê? Mutações hoje de alto risco, aí entra o Paulo, o Fábio, que vão dar a situação que, embora a carga seja muito baixa, ele ainda pode recair. Efeitos do nicho medular, evasão imune, são causas que vão levar à possibilidade de termos células que vai levar à recaída. O grupo europeu, em 2018, coloca que as análises moleculares em mieloma múltiplo são fundamentais para definir o mieloma de alto risco e usadas na estratificação desses pacientes, enquanto a doença residual mínima por citometria de fluxo, técnicas moleculares como o NGS, o PCR em real time, e abordagens radiológicas, seja ressonância, seja PET-CT, fornecem informações prognósticas adicionais sobre o resultado a médio e longo prazo desses pacientes. O aumento de número de antígenos na citometria, o uso de citômetros com pelo menos 8 cores, o ideal são 10 cores, e realiza-se análises altamente específicas, precisas e reprodutíveis, com uma sensibilidade de 0,001. Então, eu chego a 10 a menos 5 e 10 a menos 6. Uma célula em 100 mil, uma célula em 1 milhão, discriminando que ela é anômala. Aqui, a DRM ser negativa é um fator prognóstico poderoso nos resultados da sobrevida dos pacientes. Então, em várias publicações, observem que citometria de fluxo, pela facilidade, aparece em muitas publicações e cada vez mais frequente. Com certeza, a ressonância, PET-CT, citometria, PET-CT, NGS e o PCR também podem ser utilizadas, como eu vou mostrar para frente. Então, estudar DRM, quando estudar? Com certeza após o tratamento de primeira linha, pré-transplante de medula óssea e 100 dias pós-TMO autólogo. Na remissão clínica clássica, a ausência de proteína por imunofixação
que é um método sensível, a diminuição de 5% de plasmócitos na medula óssea. Eu sou morfologista também, mas a gente não pode esquecer do fator no mieloma de hemodiluição e de infiltração totalmente irregular, diferente de uma leucemia, que nós estávamos falando anteriormente. Então, foi criado um conceito de remissão completa rigorosa, onde cadeias leves livres estavam abaixo do nível de 100. Onde existem ausência de células clonais residuais, aí já por anatomia patológica, por biópsia, na imunohistoquímica e na imunofluorescência. Se fala em remissão completa e na imunofenotipagem, pensando em 1 vezes 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 6. 1 por 1 milhão, então, técnicas mais sensíveis. E a molecular, com remissão completa, não clonal e, de preferência, acima, a sensibilidade acima de 10 a menos 5. Então, a remissão completa profunda foi relacionada à sobrevida livre de doença dependendo da sensibilidade do método que você está usando e foi relacionada com os meses de sobrevida. Mas isso, observem vocês, modificou depois de 2017. Por que modificou? Porque isso era usado em pesquisa e foi passado para a clínica a partir de 2017. E por quê? Justamente uma meta-análise em mieloma múltiplo relacionando a sobrevida dos pacientes com as técnicas utilizadas. Nessa meta-análise de Manchi, tem 405 artigos publicados de doença residual mínima, 25 artigos recentes, a 2016 e 2017, onde 21 avaliavam sobrevida global e sobrevida livre de progressão com o status da doença residual mínima. Foram analisados 2.273 pacientes. Foi excluído pacientes em recaída ou refratariedade, pós-transplante alogeneico, DRM em produtos de aférese, que não era o foco. A população que já estava em outros trials foi excluída e observem que a técnica no limite de detecção era menos que 0,01%. Você tem mais 2 zeros aqui, então nós já estamos falando em 10 a menos 5, tá? 1 para 100 mil. Sobrevida livre de doença e sobrevida total, um P altamente significativo, mostrando que se o paciente tinha DRM positiva, tanto para sobrevida livre de doença, como para sobrevida total, os meses eram bem diferentes e tinha impacto, inclusive, na clínica. Na meta-análise, todos os estudos que foram levantados mostravam essa diferença. Então, o status de DRM negativa após tratamento para novos diagnósticos está associado, sim, com maior sobrevida. Então, aquilo que era um ensaio clínico, a partir de 2016, está sendo utilizado cada vez mais na clínica hematológica para individualizar o tratamento desses pacientes. Esse foi o primeiro levantamento antes de 2017, o Armstrong é um grupo que tem mais pacientes, inclusive pós-transplante. Observe que PCR era utilizado com uma certa frequência, citometria, a mediana de sobrevida e altamente preditivo de resultado favorável se o DRM era negativo. Isso foi feito em vários, com valor prognóstico independente para a sobrevida livre de doença, que é o grupo de Salamanca, o Bruno Paiva, que nem está em Salamanca agora, mas com 295, e Martinez, esse sim de Salamanca, com uma única variável, um DRM negativo. Estudos mais recentes observem a citometria de fluxo muito mais frequente, pela facilidade de utilização mesmo. E todos eles mostrando, seja pós-transplante, seja com citogenética desfavorável, pacientes mais idosos, com várias alterações
mostrando a melhora toda vez que o paciente, na verdade, é doença residual mínima negativa. Outros grupos, não é só citometria, nós temos aqui NGS começando a apontar aqui em 2014, 2017, e imagem, seja PET-CT, seja ressonância, também presente, mostrando sobrevida livre, sempre buscando doença residual. Então, a comparação das duas metodologias, seja a NGS do Paulo Campreger, seja a citometria. Observem que 38.138 com kappa positivo e não lambda, com 56 positivo, e a neoplásica mostrando um 117 positivo, com 28 positivo, 27 negativo, sendo 200, e nós vamos falar da imunofenotipagem daqui a pouco, é, na verdade, uma doença residual. A sensibilidade do NGS é um pouco superior, uma célula por 1 milhão, sendo que a citometria, 2 células por 1 milhão, mas a diferença é pequena. A utilidade clínica no desempenho do teste, o NGS está começando a emergir, mas ainda é pouco usado. Enquanto que a citometria é amplamente utilizada. A padronização no NGS é mais fácil, na citometria é mais difícil. No NGS, a extração do DNA é mais estável. Para nós, analisar em citometria é em 24 horas. O plasmócito ele degrada rapidamente. Requer amostra no diagnóstico inicial, isso é uma complicação no NGS, você tem que saber que mutações você vai procurar, citometria não é assim. A proporção de pacientes possíveis de avaliar até 75, 95, enquanto que na citometria 98% dos pacientes. A interferência, se você tiver uma coexpressão de células B clonais, no NGS interfere sim, na citometria ao contrário, você consegue discriminar. A qualidade da amostra aqui é limitada e aqui você consegue avaliar a qualidade da amostra. O custo do NGS ainda é elevado, tende a diminuir, mas é superior à citometria. E outra complicação de usar NGS, dias a semanas para você obter um resultado, enquanto a citometria, em horas, você consegue ter esse resultado. Então, avaliar a DRM é essencial e eficaz em diversos estágios de tratamento e pode ajudar na tomada de decisão adequada na terapia de manutenção após a autotransplante, projetar protocolos de tratamentos individualizados. As implicações clínicas da negatividade da DRM estão evoluindo rapidamente à medida que os métodos mais sensíveis estão sendo introduzidos. A DRM foi incluída pela primeira vez como critério de resposta no grupo para mieloma em 2016 e a negatividade de uma célula tumoral em 10.000, em 100.000 na medula óssea nesse ano de 2016. A evidência emergente agora mostra que a sobrevida livre de progressão prolongada e aumenta o nível de negatividade para 10 a menos 6, seja a célula em 1 milhão por citometria e por NGS. Mas para ter toda essa sensibilidade na citometria, você tem que separar plasmócitos normais dos anômalos. E o fenótipo, a gente sabe que, diferente de outras patologias, ele é estável na evolução da doença. Um método sensível, específico, reprodutível. Nós falamos da amostra recente e tem que existir uma padronização de todo o processo para assegurar a qualidade. E a literatura é rica nesse sentido de padronização.
trabalhar sempre com mais de 8 cores. Toda vez que a gente vai fazer um gate, a gente começa sempre no 45 negativo, 38 e 138 positivo, que é onde você vai ter todos os plasmócitos, os anormais e os anormais. A clonalidade pode ser informativa, intracitoplasmática, se é capa ou lambda, e num painel mínimo você tem que usar o 1956. Se o 19 é positivo com 56 negativo, você está à frente plasmócito normal. Se o 19 é negativo com 56 positivo, você está com plasmócito anômalo. O 20, o 117 e o 2781 são importantes, os dois últimos muito em DRM, como eu vou mostrar para vocês. Em relação à maturação e imunofenotipagem, o 19 na população B normal acompanha desde a B madura neve, os plasmoblastos e a plasmática madura. O 20 a gente sabe que quando vai caminhando para plasmócito ele se torna negativo. O 38 se torna positivo, o 138 no plasmócito maduro ele é positivo, 45 tende a ser fraca expressão, as imunoglobulinas de superfície ficam ausentes e as intracitoplasmáticas presentes. Então, numa população de plasmócitos normais reacional numa medula óssea, você espera uma positividade do 19,45, um 38 forte com 138, o 81 e o 27, que é muito útil para DRM positivo, e cadeia leve intracitoplasmática, capa lambda policlonal de 0,5 a 3,5. É negativo para 20, para 56, 117, as cadeias leves de superfície, e a perda de células plasmáticas durante o processamento é muito comum. Então, se na morfologia eu vejo 20, 30%, na citometria, pela técnica pré-analítica, você perde os plasmócitos. Você ganha no fenótipo e perde na codificação. Você não consegue relacionar. Células plasmáticas anômalas na imunofenotipagem, o 38 é mais fraca expressão, a cadeia intracitoplasmática é monotípica, o 19 vai ser negativo, o 45 é variável, tendendo a negativo, expressão aberrante de 20, 56, 117, e a perda do 81 e 27, que é útil na DRM. Então, se eu olhar os histogramas, eu tenho que ter parâmetros de normalidade. Meu parâmetro aqui normal é uma célula B normal com 45 de forte expressão, como a gente viu nas LLCs. E aqui eu vou ver que meus plasmócitos normais já têm um 45 mais fraca expressão. Como eu coloquei para vocês, 38, 138 positivo, o 19 na célula plasmática normal acompanha o B, o 20 é negativo, que é o normal, ele não é 56, observem que tanto o B normal como o plasmócito cap lambda, só que esse é intracitoplasmático, ele não é 56 e é 38. Ideal sempre trabalhar em 10 cores. Células plasmáticas anômalas, um side scatter bem alto, um 45 negativo, 38, 138, não é 19, olha meu parâmetro normal dos linfócitos B, nesse caso é 20, é 56, é capa e não é lambda, é 56 e é 38. O grupo do Dr. Robert Kyle, da Clínica Mayo, mostra aqui num trabalho bem atual da população não só de plasmócitos normais que voltam pós um transplante, pós uma quimioterapia, mas também das células B normais que voltam para a medula óssea, e ele relaciona isso com o prognóstico desses pacientes. Então, a doença residual mínima e células plasmáticas normais e policlonais que podem influir em termos de prognóstico da terapia. Quando ele analisa isso, ele ainda fala da doença residual mínima e da relação disso com o prognóstico do paciente.
Aqui, de novo, vamos pegar o 38, 138, 45 negativo, bem característico, é lambda e não é capa, é 56, é 117, é 56 e não é 81, isso vai ajudar em DRM. É 56 e não é 27, isso vai ajudar em DRM. Sensibilidade, acima de 20 eventos, a gente pode considerar positivo, desde que o clone que você está analisando seja único. Sempre começar com 38, 138 e ter uma população, seja de B, seja de T, por causa do 27 e 28, para você discriminar a positividade na própria análise. E é isso que eu vou mostrar para vocês. 38, 138, os plasmócitos normais, nesse caso 007, o anômalo 022. Observa que o anômalo, no 38, ele é mais fraco a expressão, 138 eles são parecidos. Ele é totalmente lambda e não capa, essa população anômala de 0,22, ele é 56, sem ser 19, que é anormal, ele não é 81 e não é 117 nesse caso, um 45 com 27 negativo. A população normal é capa e lambda, ela é policlonal, ela é 19, ela é 27, ela é 81 sem ser 117. Então, 387 mil células, você consegue discriminar as duas populações. O que a gente usa? A gente usa sempre uma triagem para dizer o que eu tenho de T, B, N, K. Na verdade, DRM não é simples, você tem que fazer o todo para saber exatamente onde você está trabalhando. Nós vamos falar um pouquinho de Euroflow. O Euroflow a gente até usa com o canto 2, são 2 tubos, observem que são 28 anticorpos. No centro de hematologia a gente usa o Navios e aí a gente trabalha com 22 anticorpos e com tudo que é necessário para DRM aqui. A pesquisa de DRM, de novo, a gente sempre utiliza a triagem para dar todo o meio ambiente, o tubo 1 e o tubo 2, sendo que a triagem, região tocal, você tem que secar o tubo para chegar na DRM com mais de 1 milhão, o tubo 1 e 2 do Euroflow identifica, quantifica, define clonalidade, vê fenótipo aberrante, né? Ter um 20 é totalmente aberrante, tem marcadores potenciais associados a prognóstico, é útil para DRM 27, 81, e você tendo 20, você diferencia, às vezes, um linfoma linfoplasmocítico ou uma macroglobulinemia de Waldenstrom. O tubo 2, ainda associação com prognóstico e útil para DRM. No tubo 3, é interessante porque é DRM e você usa um tubo só e você consegue, com menos anticorpo, ver tudo num tubo só. Então, para mostrar para vocês, no mieloma, 45 totalmente negativo, 38, 138, não é 19 nem 20, a minha população de B normal, para eu saber onde está o anômalo, uma célula NK, né, que é o meu controle de positividade de 56, nesse caso 56 é negativo, o 28, uma população T normal, mostrando que esse é bem positivo, ele é CAP, não é lambda, ele não é 27, e aqui nos granulócitos, que são 117, mostrando a positividade. Plasmócitos e população B normal, eu tenho aqui um 45 de fraca, 38, 138, eu vejo que ele não é 19, embora ele seja 20, ele é um 56, heterogêneo, mas é. Se na minha população de linfócitos B, kappa e lambda é policlonal, aqui é muito mais lambda do que kappa, a relação está anômala, e aqui o 81 e o 27 mostrando um 81 positivo, que não é, e o 117 positivo nesse caso.
De novo, um Foride Scatter, um 45 fraca expressão, 38, 138, 56 positivo, não é 19 nem 20, é CAP, não é lambda, é 27 positivo, negativo, sendo 81 positivo. É 56 e 117 de fraca expressão. Na pesquisa da DRM, observem Foride Scatter, um Side Scatter 45 de fraca expressão. Eu tenho duas populações de plasmócito, os plasmócitos normais com 38 mais forte expressão e o anômalo com mais fraca expressão. Eu estou analisando em 4.598.000 eventos e eu estou com 343 eventos aqui. Ele é 56 positivo, o anômalo, e o normal é negativo. Ele não é 19, o plasmócito normal é 19. O plasmócito normal é capa e lambda e aqui é só capa. 4.598.000 eventos. Eu preciso trabalhar em 10 milhões? Isso é uma questão, né? Se eu trabalhasse, nesse caso, em 1 milhão, eu teria 74 eventos, que já daria o poder de discriminação necessário. Então, nós estamos falando dos 2 tubos, que na verdade são 3. Se eu for trabalhar em 10 milhões, eu tenho que marcar 4 tubos. Eu vou gastar muito anticorpo para chegar às vezes, e o grupo europeu da Holanda e da França insiste muito nisso, não é necessário trabalhar em 10 milhões para a sensibilidade do método. Aqui um paciente de 58 anos, 1.300.000, é isso que nós temos em amarelo, um 45 negativo, 38, 138, um 56 positivo, olha meu controle, e aqui 20, 19 negativo, um resquício de população B, é lambda e não é capa, é 81 negativo, sendo um 27 negativo também, sendo aqui meu controle. Informação clínica de um paciente, é um mieloma IgG-capa, que teve o diagnóstico em 2008, várias linhas de tratamento, fez transplante, em fevereiro de 2019, Dexa, Velcade, Daratumumab, que é o anti-CD38. O Daratumumab foi usado quinzenal, 2 aplicações. Caso não atrase, a previsão de término seria agosto de 2019. O Velcade, 32 aplicações, a previsão de término. E aí, para a DRM, nós temos que avaliar expressões antigênicas que, por exemplo, não dependam do 38. Então, a negatividade do 45, a negatividade do 19, do 27 e do 81 vai me ajudar, assim como a positividade do 138, do 56 e do 117. Opcional o 200 e a monoclonalidade, que a gente sabe que nem sempre está presente. Aqui um alerta para os clínicos, toda vez que você usar Daratumumab, o anti-CD38, ele pode interferir em testes laboratoriais, principalmente na imunofixação. No futuro, aumentar a sensibilidade de resposta, seja na citometria, chegando a 1 por 1 milhão, seja no sequenciamento de nova geração, combinar técnicas de imagem funcionais, PET-CT, ressonância magnética de corpo inteiro de baixa dosagem, inclusive para detectar DRM, às vezes fora da medula óssea, e o estudo do perfil do ambiente imune com a resposta de imunomoduladores, ainda não tem na clínica por citometria de massa, e a biópsia líquida por métodos de perfilhamento molecular de células de DNA circulante em sangue periférico, diminuindo a invasão para a coleta da medula óssea. Isso tudo na tentativa de obter novos medicamentos e métodos mais eficazes no mieloma múltiplo. Em Estocolmo, ano passado, o grupo europeu discutiu muito espectrofotometria de massa, o status do
teste de doença residual em mieloma múltiplo, novas drogas, CAR-T, e eu quero falar um pouquinho de CRISP em mieloma e o custo para poder acompanhar esses doentes, quem que vai pagar, como é que vai ser, né? Amsterdã, agora em junho de 2019, eles discutiram muito a inteligência artificial na pesquisa de mieloma, o smolder em mieloma, a terapia de primeira linha, imunoterapia, CAR-T, voltam a discutir DRM, pacientes de alto risco e terapia na recaída e, de novo, acesso às drogas. Então, esses elefantes na África vivendo além do diagnóstico de mieloma com resiliência e a capacidade de se adaptar à adversidade. Elefantes com 20 cópias do gene P53 permitem reagir ao dano do DNA celular e evitar o câncer. Eles têm um gene que é o fator inibidor da leucemia 6, o LIF6, e esse gene extra leva à morte das células danificadas, permitindo o crescimento das células normais. É um processo semelhante ao que acontece quando a gente tem uma planta e a gente deixa para fora de casa e com as ondas de calor ou de frio, ela perde todas as folhas e se queima, mas recupera 6 meses depois, 4 meses depois, cheias de broto. Essa nova tecnologia CRISP pode ser possível adicionar o P53 igual à cópia dos elefantes às células para se livrar das células ruins e reorientar o crescimento das células saudáveis. Então, a resiliência do CRISP se contrapor à recaída, tentando aquilo que a gente tanto quer, que seria a cura. A revista Nature mostra exatamente o processo de recaída, que é o contrário, se na gamopatia monoclonal de significado indeterminado, no smoldering do mieloma, no mieloma, na evolução regional e no tratamento que você ceifa tudo isso, e a recaída mostrando os brotos nascerem novamente. Nós trabalhamos desde 1991, já fizemos 33.718 imunofenotipagens de painel proliferativo, 8.000 mais ou menos no total, né? E uma média de 2.070 painéis proliferativos por ano. De mieloma, de neoplasia de células plasmáticas, nós estamos na casa de 1.881. As linfoproliferativas são mais comuns em termos de diagnóstico, 3.754. Em leucemia aguda, observem, lógico, mieloide e linfóide da aguda é mais comum, mas a plasmocitária, nós temos 19 casos de leucemia de células plasmocitárias. Linfoproliferativas crônicas, a LLC é mais comum do que o linfoma e a hair cell. E em relação à doença residual mínima positiva, a plasmocitária, 157 casos que nós já analisamos, na LLC, 65 casos, na negativa, 158 na plasmocitária e 63 casos na LLCB. Em DRM, esse é um trabalhinho que a gente fez para mandar para o Congresso, DRM acima de 1% ou abaixo de 0,5 a 1, e aqui abaixo de 0,01 a 0,11, 32%. Faltou controle de qualidade, a gente faz controle de qualidade desde 1996 no CAP e no QNECAS desde 1997, muito em imunofenotipagem de leucemia, mas em enumeração de 34, no ciclo celular, HPN, e mais recentemente em doença residual mínima de LLA desde 2010, em LLC desde 2016, que foi o QNECAS, e 2019 que o CAP lançou também para a célula plasmática,
e mieloma, também DRM no Quenecas 2018. Nós temos que sempre nos comparar para ver como melhorar, né? Centro de Hematologia de São Paulo, 2017, 655 casos de painéis proliferativos. Esse ano nós temos uma previsão de chegar em 2.361 casos. Gamopatia monoclonal, mieloma e DRM são 25% de tudo que a gente realiza lá. Até maio nós já fizemos 984 casos. O ano passado foi possível analisar 79 DRMs em mieloma, com 388 casos. Nós levamos para o ESCA do ano passado, o pessoal do centro, o tubo que era dry, que é dry reagent para mieloma em DRM, que justamente tem 81, o 27, o 200, que é um exponencial, o 56, o 19, o 45. Que é esse caso aqui, que um exemplo dele, com 1.700.000 eventos analisados, 38.138, que não é 200, e aqui na DRM é 200, mostrando célula normal, que não é 27, não é 19, e caracterizado nesse clone aqui com 194 plasmócitos anômalos. Também a experiência do centro, em termos de marcador, o 19, o 81, o 56 e o 27 são os mais discriminatórios, que combina com o Euroflow, mostrando discriminação para DRM também. Aqui é o grupo do Einstein, lá no Centro de Hematologia, nós temos a Márcia, a Ruth, a Helena, a Bianca, e um agradecimento ao Dr. Luiz Gastão e à Sônia, que implantou a citometria tanto no Centro de Hematologia e deu muita força, como ao Einstein. E para estar atualizado, realmente a gente tem que se dividir, porque são muitas fontes de informação. Agradeço a todos, é isso que eu tinha para falar para vocês.